Pessoal, aqui na verdade é o seguinte, para fazer normalização de dados a gente tem que entender a parte de mapeamento relacional, que é o que eu mostrei para vocês na aula anterior, né? Onde você vai ler o diagrama e vai extrair os dados dele já pensando em chave primária e estrangeira. Bom, a gente vai voltar a fazer diversas vezes isso durante essa matéria aqui de normalização de dados, tá? Mas então vamos lá, né? O que vem a ser normalização, né? A normalização, né? Ela vem para melhorar o banco, otimizar o banco, deixar o banco mais robusto, reduzir redundância de dados principalmente, tá? E com isso aumentar a performance do banco de dados. Então, uma pequena introdução aqui para vocês, né? Com o surgimento e aperfeiçoamento do sistema relacional na década de 70, as regras foram definidas para simplificação de tabelas, recebendo o nome de formas normais. Então, galera, as formas normais elas vêm para simplificar as tabelas que a gente vai ter no banco. Cada uma dessas regras apresenta um critério de adequação, e o processo de adequação das tabelas a essas regras práticas a gente chama de normalização, tá? Então a normalização de banco de dados é tentar simplificar ao máximo uma tabela. Bom, então a normalização de dados é um processo formal, passo a passo de análise dos atributos de uma relação. Vejam só, pensando em entidade e relação, a gente tem atributos. O que são atributos? São as características, os campos de uma entidade. Ou no caso desse atributo estar numa relação, é um campo dessa relação, né? Como a gente já estudou lá na aula passada, inclusive, pode existir uma situação onde eu tenho um atributo de relação. Mas de toda forma, o objetivo dessa normalização de dados é evitar redundância, principalmente, diminuir inconsistência e perca de informações no banco de dados. Então essa teoria que eu vou estar apresentando para vocês, ela foi proposta nos inícios dos anos 70, tá? Já é uma teoria já um pouco antiga para normalização de dados. E essa teoria ela é baseada no que chama algumas regras chamadas de formas normais, tá? E é essas formas normais que a gente vai estar estudando. Então a normalização de dados ela tem como principal objetivo, né, ou responder essa pergunta aqui: como evitar os problemas de criação de um novo banco? Então, elaborando um modelo conceitual de dados e aplicando corretamente o projeto lógico de banco de dados. A isso se dá o nome de processo de normalização. O modelo conceitual de banco de dados a gente aprendeu a montar, né? A gente vem aprendendo, na verdade, durante toda a disciplina. O que é, desde o que é entidade, o que é um atributo, o que é relação, cardinalidade, atributo de chave primária, atributo de chave estrangeira. Isso é um modelo conceitual. A gente ainda não chegou na base física, né, no modelo de dados físicos, tá? E o passo antes de chegar no modelo de dados físico é a normalização dos dados, que a gente vai estar aprendendo aqui como aplicar, tá? O processo de normalização ele inicia com uma relação ou coleção de relações, tá? Produz uma nova coleção de relações equivalente à coleção original, representando a mesma informação, de uma forma que fique livre de problemas, tá? Então essa é uma característica do processo de normalização. Propriedades a serem alcançadas: minimização da redundância, principalmente, tá? E minimizar anomalias de inserção, exclusão e atualização de dados, como por exemplo Florianópolis repetido, ou Floripa, ou Flópolis, ou Florianópolis com acento e sem acento. Isso daqui, a normalização de dados ela tenta reduzir isso,
tá? Vai ter uma Florianópolis só cadastrada. Ah, se tiver com acento, sem acento, se tiver errado, vai ter uma só, não vai ter redundância. Essa é a principal característica, né, que a gente tem que buscar em um banco de dados no estado perfeito, tá? Significado: as novas relações têm que estar pelo menos na terceira forma normal. Tá, então vamos entender o que é estar na terceira forma normal. A gente vai ver que para chegar em um banco de dados em um estado ótimo, a gente vai ter que passar ele por três formas, por três regras. O que vem a ser isso? A gente vai ter que pegar aquele mapeamento relacional que a gente fez na aula passada, que eu expliquei para vocês, e analisar ele de acordo com essas formas, tá? Que é a primeira forma normal, primeiro passo, né? Chamado de primeira forma normal, segunda forma normal e terceira forma normal. Se o banco estiver no terceiro passo, a gente fala que ele já se encontra em um estado ótimo de desenvolvimento, tá? Eu já posso implementar aquela base de dados, né, naquele modelo, que não vou ter problemas, tá? Então, como se dá o processo de normalização, né? Se trabalha dessa forma aqui, ó. Conforme eu for avançando cada uma das regras, eu vou diminuindo a redundância de dados. E se eu estiver na quinta e for regredindo, eu aumento o desempenho das consultas. Então veja só, eu tenho aqui, né, uma via de duplo sentido. Se eu estiver na primeira forma normal, eu vou ter consultas mais fáceis de se fazer, porque normalmente eu tenho tabelas com volume maior de dados. Então eu consigo, em uma busca em uma tabela, conseguir mais informações, né? Isso, de certa forma, é um aumento de desempenho na consulta. Porém, eu tenho mais redundância de dados, mais chance de acontecer essa situação aqui, ó. Repetir informações, e isso não é interessante. Se eu repito informações, eu perco espaço de armazenamento no banco de dados, eu torno, dependendo da quantidade de informação repetida, as pesquisas, as consultas muito imprecisas, porque elas retornam muitas informações iguais ou parecidas, e isso não é interessante, tá? Por mais que o desempenho seja melhor. Em contrapartida, conforme eu avanço essas formas normais, vai até a quinta forma normal, eu diminuo essa redundância de dados, consequentemente eu monto um banco de dados mais consistente. Isso é interessante porque é um banco de dados mais seguro, tá? Então começo na primeira forma normal, somente depois da regra que eu já vou apresentar para vocês, que a primeira forma normal ela defende estar implementada no modelo de dados, eu passo para a segunda, e depois da mesma forma, somente quando eu tiver implementado a segunda forma normal eu vou para a terceira, somente quando tiver implementado a terceira eu vou para a quarta, e somente quando tiver implementada a quarta eu vou para a quinta, tá? Que a gente tem que saber, decor, na ponta da língua é até a terceira forma normal, tá? A quarta e quinta eu vou comentar com vocês, a gente vai chegar a normalizar, porém 90% dos bancos de dados que você encontra, ele está aqui na terceira forma normal, porque já é um estado ótimo, certo? Vocês vão entender que na quarta e quinta é somente casos bem específicos que a gente utiliza, tá? A quarta e quinta. Capite? Entendido até agora, né? Bom, qualquer dúvida, eu tô aqui monitorando aqui o chat aqui da aula, vocês podem enviar aí que eu respondo, ou me pergunta aqui por áudio. Então, como se dá o processo de normalização? Aqui tem um resumo, tá, de como funcionam as formas normais. A primeira forma normal, eu falo que ela mexe no domínio multivalorado e atributo determinante ou chave, tá? Já a gente vai ver um pouco melhor isso. Mas na primeira forma normal eu vou buscar definir uma chave primária, se ela já não existir, na maioria das vezes ela já existe, e vou tentar extinguir o atributo multivalorado. Vou explicar para vocês como fazer isso, tá? Já a gente chega lá. Quando eu passo para a segunda forma normal,
eu tento determinar os campos que dependem da chave primária. Isso então eu chamo de dependência funcional. E o que não depende da chave primária eu elimino, tá? E campos calculados eu também elimino aqui. Bom, na terceira forma normal, além dos campos dependerem da chave primária, a gente chama de dependência funcional transitiva. Eles têm que depender um do outro para existir dentro da tabela. Já nos exemplos a gente vai ver também como a gente tem que raciocinar sobre essas formas para a gente compreender. Na quarta forma normal, aqui ficou errado, né? Aqui é quarta e aqui é quinta, tá? Eu vou definir chaves candidatas se for necessário para as tabelas já normalizadas até a terceira forma. E no fator de multivalor é a quinta forma normal, que é quando eu tenho algumas situações que mais para frente a gente vai abordar. Bom, então aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma tabela não normalizada. Então, ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó, um mapeamento relacional de uma tabela do meu banco de dados, tá? De alguma forma eu fiz um mapeamento e a tabela chamada projeto empregado, ela tem código de projeto, tipo, descrição, departamento, um código de empregado, nome, categoria, salário, data inicial e tempo. Que seria esse sistema aqui, né? Seria uma tabela semelhante a essa daqui, já com os dados preenchidos. Bom, se por algum motivo você você mapeou o seu banco e ficou assim, a gente fala que essa tabela ela não está na primeira forma normal, é uma tabela não normalizada, tá? E como eu aplico então a primeira forma normal nela? Bom, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é na seguinte situação. O domínio de um atributo só deve permitir atributos atômicos. O que são atributos atômicos? Eles são atributos simples e indivisíveis, tá? A gente já vai ver o que vem a ser atributos simples e indivisíveis. Não permite alinhamento de tabelas e não permite campos multivalorados. Então, ó, primeira coisa, ó, campo multivalorado, ó. Localização, Floripa, Joinville e Blumenau. Não, isso daqui não é permitido na primeira forma normal, tá? Então a primeira coisa que eu quero que vocês guardem é essa ideia, tá? Campos multivalorados na primeira forma normal não existe, tá? Procedimento usual: gerar uma tabela para cada alinhamento. Então, quando eu me deparar com essa situação de um atributo multivalorado, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele daqui e vou transformar esse campo localização em uma nova tabela. Vai ficar dessa forma. Primeira solução: criar uma nova tabela, que é a que a gente faz em 100% das vezes. Ou na segunda solução, aumentar a quantidade de atributos. O problema é que, se eu aumentar a quantidade de atributos, eu caio nessa situação aqui, ó. Quanto mais dados, mais redundância. E eu não quero isso, eu sempre quero evitar redundância de dados. Então, você vai sempre optar pela primeira opção. Mas, se tratando de primeira forma normal, se eu criasse mais atributos aqui, como por exemplo, código da localização, estado da localização, estaria ainda na primeira forma normal, mas a gente não quer isso. A gente quer menos redundância. Então a gente vai tirar esses campos daqui, porque a gente quer eliminar os campos multivalorados dessa tabela, tá? De que forma? Criando uma nova tabela. Esse vai ser a forma como a gente vai trabalhar. Mas aí criaria uma nova tabela só naquele de localização? Sim, sim. Eu vou criar aqui, ó. Vai ter mais aqui à frente. Eu também vou fazer exemplos. Mas já aproveitando que você perguntou, como ficaria aqui, né? Tem o número, nome, gerente.
Localização eu sei que é multivalorado. Se ele é multivalorado, eu vou pegar esse cara aqui, ó, localização, essa parte aqui, ó, vou tirar dessa tabela departamento, vou gerar uma nova tabela chamada, por exemplo, localização, nome da cidade e um código para ela. Entendeu? Se não entendeu, já já eu vou desenhar já já eu vou desenhar um diagrama para entender melhor, tá? Professor, Oi. uma tabela na primeira forma normal, ela não pode ter, em hipótese alguma, dados repetidos, ou tem que evitar o máximo possível que ela tenha algum tipo de dado repetido? Depois da terceira forma normal, a tabela dificilmente vai ter dados repetidos. Na primeira, você ainda não consegue evitar 100% isso. Tá? Você vai ter que passar por um processo das 3 formas para que seja garantido isso. Entendeu? Então, a primeira forma normal é o primeiro passo na tentativa de evitar a redundância de dados, né? É isso. O que é esse aninhamento mesmo? Aninhamento de tabelas é quando eu tenho, ó, localização e departamento. Se eu for reparar, se você olhar bem para esses dados dessa tabela aqui, olhando bem, ó, eu tenho um número, que é o número do departamento em questão, né? O nome do departamento, tranquilo, e o gerente que trabalha nesse departamento. Se eu for ver, esses 3 primeiros campos aqui, eles têm tudo a ver com o departamento, concorda comigo? Você vai olhar, beleza, o departamento tem um número, tem um nicho de pesquisa, um nicho, né? Um nome, e tem alguém que é responsável por ele. Bacana, né? Tem tudo a ver com o departamento. Mas a localização, se eu for analisar bem isso daqui, ser em Florianópolis, Joinville ou Blumenau, por mais que a localização departamento, esse campo aqui, ó, Floripa, Florianópolis, por exemplo, ele não tem nada a ver se o gerente é o X ou Y, ele não tem nada a ver se o nome do departamento é pesquisa, é RH, ADM, muito menos com número. Por quê? Florianópolis, ela existe independente do departamento chamar XY, ou do nome ser RH, ADM, ou o gerente ser o Z ou o W. Ele existe por si só. Então, esse aninhamento de tabelas está querendo dizer exatamente isso, ó. Esse campo aqui, ó, localização, ele não tem nada a ver com os outros 3 e ele está aqui. Ou seja, eu estou aninhando campos diferentes em uma única tabela, que, como eu disse anteriormente, poderia ser uma nova tabela. Professor, Sim. Emendando a questão dele, Sim. por esse campo ser aninhado, se eu fazer uma busca, ele não vai estar relacionado com a outra tabela, então eu não consigo acessar diretamente os dados dele, por exemplo. Então, pensando numa busca, nessa situação que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, imagina o seguinte, eu de alguma forma, eu quero somente a localização do campo, sei lá, do departamento de número IDEP, o primeiro. Se eu for lá e fazer uma busca nessa tabela, eu consigo a localização, mas junto eu vou acabar trazendo o gerente, a pesquisa e o número do departamento. Não é interessante. O interessante é eu conseguir ir direto na informação. Além do que, por esse campo aqui, localização, ó, ser multivalorado, além do Florianópolis, eu ainda vou conseguir 2 outros lugares que não vai me responder a questão. Afinal, esse cara aqui, ele está em Florianópolis, Joinville ou Blumenau? Ou em cada uma delas tem um departamento igual? Se você for enxergar esses dados aqui, você vai ver que se eu trazer e isolar somente essa primeira linha aqui, ó, se eu quiser a localização, eu gero aqui algumas questões, né? Pera aí, esse departamento tem um em cada cidade? Ou somente em uma cidade tem um? Como é que é isso? Ela não responde. Ou seja, eu tenho uma inconsistência também aqui, né? Concorda comigo? Se você olhar, por mais que induza você falar, não, deve ter um departamento desse em cada uma dessas cidades, mas não tem nada que confirma,
né? E o banco ele não permite isso, eu tenho que ter os dados precisos dentro dele. Então, resumindo, se eu fizer alguma busca, por exemplo, por logadouro que tá aí? Ou não? Localização, Localização, ele vai me trazer mais dois, ou na realidade mais 3 campos, na realidade. Ele vai te trazer 3 campos aqui, né? Deixa eu aumentar aqui um tamanho aqui da tabela aqui para melhorar pra gente ver. Ele vai e se eu fizer a busca, por exemplo, pelo número ou nome? Tá, tudo bem. De toda forma, você busca só o nome do departamento. Ele traz junto essa e essa informação. Você entende por quê? Porque tá tudo junto em uma tabela só. Se eu normalizo e separo localização, por exemplo, como eu já sugeri para vocês que a primeira forma vai trabalhar, agora eu estou trabalhando com 1, 2, 3 informações, muito menos. Aí você pode perguntar, professor, mas o que isso teria a ver, né? Não tem problema, que traga mais informações. Se a gente for parar para pensar em uma única pesquisa em uma rede, realmente não pesaria. Agora imagina se você tiver um Carrefour da vida, um Walmart, uma Amazon. Quanto um dado desse daqui iria pesar na conexão e no banco deles, entendeu? Então, conforme eu for normalizando, eu vou diminuindo o fluxo de informação que as pesquisas precisam, tá? Porém, por que eu aumento a complexidade da pesquisa? Quanto mais eu divido essa tabela aqui em outras, mais eu tenho que passar por várias tabelas para chegar a uma informação. Vou dar um exemplo na hora que eu desenhar. Você imagina o seguinte, como eu falei para vocês, campo multivalorado eu vou tirar dessa tabela, vai sair daqui. Então quer dizer que eu vou ter que criar uma nova tabela chamada localização, e mais, eu vou ter que dar um campo para ela para ser chave primária, porque a tabela precisa de ter uma chave primária, e eu vou ter que dar também uma chave estrangeira para relacionar essa localização com o departamento em questão. Então eu estou aumentando 3 campos e estou aumentando uma tabela com 3 campos. Se eu quiser chegar, por exemplo, na localização do departamento de nome RH, se tivesse nessa estrutura aqui, eu ia fazer uma busca que ia trabalhar somente com uma tabela. Se eu normalizar e tirar essa localização para uma nova tabela, agora eu terei que fazer uma busca que passa por 2 tabelas. Por essa, para pegar o nome e consequentemente a chave primária, e para localização, que é agora uma nova tabela que eu vou ter que acessar por meio da chave estrangeira. Conseguiu entender conseguiu pegar essa visão? Sim, tô pegando. Professor, fazer uma última pergunta. Pode perguntar. Pode-se pensar então que a normalização ela pode ser uma coisa ou outra. Aí você me corrige se eu estiver falando uma besteira. Pode-se pensar que a normalização é um conjunto de regras para refinar a tabela, ou que são filtros? Não, um conjunto de regras que vai otimizar as tabelas e os dados. Entendi. Você vai refinar, realmente esse é o termo. Refinar e melhorar a organização, tá? Bom, acho que é isso. Então, a primeira coisa que você olha quando vai fazer a primeira forma normal é se existe campo multivalorado. Não tem campo multivalorado, então beleza. A segunda coisa que você vai olhar é se os campos têm a ver com a chave primária. Como assim, professor? Chave primária é o número do departamento aqui, não é? O nome do departamento tem tudo a ver com o departamento? Tem, não tem? Não existe um departamento sem um nome. É igual você pensar, vou ligar lá na FEF, aí o cara fala para você, fala lá com o departamento. Mas olha, mas qual? O RH? O de finanças? A secretaria? Qual departamento que eu vou procurar? Não, um departamento. Quer dizer, o nome, ele depende, né? O número do departamento e o nome, eles estão um conectado ao outro. Então eu tenho um campo que ele tem dependência da chave primária. E o gerente desse departamento? Aqui dá para ver que esse gerente é um código. Muito provavelmente isso daqui é uma chave estrangeira.
Mas, esquecendo dele ser uma chave estrangeira, imagina que o gerente é 111222. Um departamento ele funciona sem um gerente? Eu não conheço nenhum departamento que não tenha um responsável por ele. Dificilmente, né? Sempre tem um responsável. Então o gerente ele acaba tendo a ver também com o departamento. Então tem a ver com a chave primária. Então as duas coisas que eu vou prestar atenção na primeira forma normal. A primeira, se não existe campos multivalorados. E a segunda, se os campos estão dependendo da chave primária. Como eu sei que um campo depende da chave primária? Quando eu penso dessa forma, o nome do departamento, ele tem a ver com o campo que identifica um departamento? Claro que tem. Lembrando que a chave primária é responsável por identificar um registro na tabela. O gerente desse departamento, ele tem a ver com o número que define esse departamento, com o campo que define esse departamento como sendo único? Claro que tem. É a mesma coisa de eu isolar aqui a situação. Quer ver? E nesse caso, se tivesse só uma cidade, ficaria certo? Só uma cidade? Não, uma cidade em cada um. Por exemplo, isolando aqui que teria só uma cidade. Você ia olhar aqui e ia pensar a localização desse departamento, né? Se você olhar aqui e pensar, a localização tem a ver com o número que define esse cara aqui? Nesse caso, se você isolar e esquecer essa redundância aqui, esse multivalorado, você pode ter uma resposta positiva, concorda? Porque você pode pensar, beleza, claro que tem a ver, eu preciso saber o lugar que esse setor tá, né? Então, por exemplo, liga no RH. Tá, mas o RH de onde? Da FEF, de Fernandópolis. Tem a ver. Para a primeira forma normal, sim. Tá? Então ele acaba passando nesse caso. Lá na segunda forma normal, a gente vai ver que vai ter outras regras que a gente vai aplicar e que ele vai acabar saindo. Conseguiu mais ou menos visualizar isso? Entendi. Entendeu, né? Você entendeu essa visão, né? Tem que entender essa visão aqui que eu quero passar para vocês. Se não tivesse assim, se tivesse somente uma localização, não é multivalorado, então beleza, não infringiu essa regra. Tem a ver com a chave primária, ou seja, a localização tem a ver com um departamento? Tem, então beleza, então ele fica. Entendeu? É assim que eu tenho que pensar. Agora, se você tivesse aqui, sei lá, por exemplo, aqui junto aqui, RG, CPF, nome de cliente, aqui junto com o departamento. Aí você olhar e falar, peraí, o RG tem a ver com o número de departamento? Não tem nada a ver, o RG é referente a uma pessoa. Então aí ele sairia fora também, entendeu? Consegue visualizar essa ideia? Aí sairia fora com o nome de cliente, porque o cliente não tem nada a ver com o departamento, né? Nem o CPF desse cliente tem alguma coisa a ver com o departamento. Então aí você acaba tirando também. Então são essas séries de regrinha que a gente vai trabalhar com muita calma de agora para frente. O que eu vou fazer? Eu vou passar o conceito da primeira forma normal para vocês. E vou trabalhar uma série de exercícios com situações diferentes para a gente identificar com perfeição quando está ou não na primeira forma normal. Conseguimos isso, a gente passa para a segunda forma normal, tá? E aí a gente vai. Inclusive vai ter situações onde eu vou dar exercícios para vocês que ele talvez já esteja na primeira forma normal. E aí vai caber você olhar o exercício e falar, não posso, não cabe normalização, porque ele já está na primeira forma normal. Beleza? Pode ser essa a resposta. Então você tem que conseguir identificar quando não está normalizado e quando está. Uma das coisas para você identificar se não está normalizado é a redundância de dados, né? Perdão, é os campos multivalorados. Se tem campo multivalorado, ou, nesse caso aqui, se um campo ele não tiver relação com a chave primária, ele está fora,
tá? Como por exemplo o nome de cliente. O cliente tanto faz, não tem nada a ver com o departamento. Por mais que o departamento atenda um cliente, o cliente é ele, o departamento é o departamento. Certo? Então a gente tem que conseguir distinguir essas situações, tá? Com perfeição. Porque assim, ó, você só pode aplicar a segunda forma normal quando o exercício já está na primeira forma normal. Isso é obrigatório. Então a gente tem que conseguir fazer ficar na primeira forma normal, tá? Não é difícil. Na verdade é um conjuntinho de regras que quando você pega o jeito e aprende a usar, fica muito fácil, tá? Só que leva um tempinho, né, para pegar o jeito. Tem que praticar um pouco. Bom, então a primeira solução aqui, criar uma nova tabela, tá? Então criar uma nova tabela com o que? Com a tabela aninhada, que é essa daqui, que é a solução que a gente vai usar. A segunda é manter o atributo multivalorado, que seria manter da forma como está aqui. Não fica legal, tá? Se você for implantar o banco de dados depois e manter isso, você vai ter muita dor de cabeça. Por mais que, dependendo de como você analisa o banco, isso daqui acaba passando para a segunda forma normal. Só que na segunda forma normal acaba tirando ele. Então a gente já pega a primeira solução daqui, primeira daqui. Bom, então pensando aqui, ó, forma não normal, eu também posso escrever dessa forma aqui, ó, tá? Um N com um tio e outro N. Então eu teria esse mapeamento aqui, ó. Chamar projeto empregado, código do projeto, tipo, descrição do projeto, já pensando em uma outra situação, tá? Aqui onde eu tenho de alguma forma eu mapeei e eu tenho dados de um projeto, ó, e dados do empregado que trabalha nesse projeto junto. Então pensa aqui, ó. Eu tenho o código do projeto, tipo, provavelmente desse projeto, descrição do projeto. Aí eu tenho aqui o departamento que lida com o projeto, ó, departamento projeto. Aí eu tenho o código do empregado, nome, categoria do empregado, salário, data inicial provavelmente do projeto e data de término do projeto e tempo, né, de horas aqui ou de alguma coisa assim do projeto. Bom, o que eu chamo então de tabela alinhada? Essa ideia aqui, ó, eu tenho dados do projeto aqui e aqui eu tenho dados do departamento e do empregado. Então, peraí. O que é a tabela alinhada? É quando eu tenho informações que nitidamente elas não pertencem, elas não têm a ver uma com a outra, melhor dizendo, porém no mapeamento relacional eles ficaram juntos, tá? Obviamente que aqui no exemplo eu estou pegando situações planejadas para deixar na cara isso, tá? Nem sempre vai estar na cara. É porque aqui eu quero despertar em vocês essa visão, tá? Já já a gente vai pegar um exercício, um diagrama que a gente já estudou, que a gente já fez, e vai aplicar a primeira forma normal para vocês verem como é fácil e como eu tenho que raciocinar em cima de um exercício comum, tá? Então, como eu vou pensar na hora de aplicar a primeira forma normal? Primeira coisa, eu vou olhar esses campos aqui, ó. Tem algum multivalorado? Então, se eu começar daqui, ó, tempo do projeto não é multivalorado, né? Só um valor que compõe esse tempo aqui. Aparentemente é isso. Data inicial do projeto também não tem como ser duas datas inicial, é uma só. Então não é multivalorado. O salário do empregado também não vai ter, nesse caso aqui, aparentemente não tem dois salários. Categoria também não é multivalorado. Nem nome. Ué, então beleza, até aqui nenhum campo multivalorado. Se eu for pensar no código do empregado, ele é a chave primária, né? Tá até em vermelho, então nem preciso analisar ele. Chaves primárias estrangeiras eu não analiso, tá, galera? Esse daqui é o nome da tabela aninhada. Também não vou nem me preocupar com isso. Na maioria das vezes, inclusive, esse nome de tabela aninhada ela nem aparece, tá? A descrição
mesmo que seja do projeto, não é um campo multivalorado. Nem o tipo, muito menos a chave. Então, peraí, não tenho neste caso aqui, eu não tenho campos multivalorados. Qual que é a outra coisa que eu vou ter que verificar? Quais campos eles têm dependência com a chave primária? Então, vamos lá. Se eu olhar aqui, ó, bom, pensando primeiro no departamento, né? Então, se eu olhar aqui a primeiro momento, na verdade dessa forma aqui que eu deixei aqui o exemplo, fica meio estranho, mas deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Qual campo eu teria aqui? Oi? Categoria não entraria não? Como multivalorado, não, né? Uma única categoria? Nesse caso aqui não. Aí vai depender, porque se lá no DER você vê que ele tá circulado 2 vezes, aí você vai saber que ele é multivalorado. Aqui nesse caso eu não tenho DER, eu estou imaginando uma situação com vocês, entendeu? Mas normalmente nos exercícios eu vou dar um DER para vocês, então você vai identificar lá, se tiver circulado 2 vezes, aí você vai encarar ele como sendo multivalorado, tá? Então, aqui é só uma situação para despertar em vocês a ideia da primeira forma normal, tá? Como eu devo aqui então avaliar? Veja só, já identifiquei aqui que nessa situação eu não tenho multivalorados. Então, beleza, essa regra aí não foi infringida. Agora vamos ver se todos os campos dependem da chave primária. A chave primária eu vou falar que é o código do projeto, tá? Então vou começar aqui e verificar aqui, ó. O tipo do projeto tem a ver com o código do projeto? Tem. A descrição do projeto tem a ver, né, com o projeto em si, que é o código que define esse projeto como sendo único? Tem. Departamento projeto eu não vou avaliar porque ele é como se fosse o nome da tabela agregada. O código do empregado é chave, eu não avalio. O nome, eu não sei se é o nome do empregado ou o nome do projeto. Pensando que é o nome do projeto, teria a ver. Então, beleza, vou deixar. E se fosse o nome do empregado, também teria a ver com o empregado. Mas então aqui vamos encarar que o nome pertence ao projeto. Então, deixa ele aqui também. A categoria, vamos falar que o projeto pode ter uma categoria? Pode. E o empregado pode se enquadrar em uma categoria? Pode também. O salário é nítido que é do empregado, então não tem a ver com o projeto em si. Então esse cara aqui eu vou acabar tirando futuramente. A data inicial tem a ver com o projeto? Tem. E o tempo tem a ver com o projeto? Tem. Então ficou tudo aqui. Aí você vai olhar para mim e falar: professor, e de onde vem esse departamento com código de departamento e nome? Se eu for reparar essa tabela aqui aninhada, vocês vão ver que está falando que é um departamento que cuida de projeto, né? Induz a essa ideia. Então, o departamento ele precisa de ter um nome e um código. Se eu olhar aqui em cima, né? Tem um nome e um código no outro exemplo. Aqui, ele tem um nome e um código. Então, o que eu fiz? Para eliminar esse cara daqui, ó, essa tabela aninhada, o que eu fiz? Eu transformei ela, né? Criei um código de departamento. Criei uma tabela chamada departamento, dei uma chave primária para ela e um nome. A partir daí eu consigo eliminar esse cara daqui. Elimino como? Mantive todo o resto, ó, código, tipo, descrição, e fiz uma ligação por chave estrangeira. Tá até marcada com uma hashtag aqui. Que departamento é que cuida desse projeto e do empregado que está trabalhando? Eu não sei, eu vou verificar esse código e vou ligar aqui nessa tabela departamento para descobrir. Agora eu tenho o código do empregado, tenho o nome, tenho categoria, tenho salário, data inicial e tempo. Então, peraí, professor, o primeiro passo então para normalizar, primeira forma normal, a verificação de multivalorados. Não achei nenhum. Elimino a tabela alinhada. Se você quiser começar pela tabela alinhada, também pode, tá?
se ela existir. Ou, tanto faz, ou começa pelo multivalorado ou pela tabela aninhada. Como eu elimino a tabela aninhada? Eu elimino dessa forma. Transformo ela em uma tabela aqui, ó, departamento, dou uma chave primária e dei mais um campo para identificar, né, esse departamento, apesar da chave primária já identificar, mas eu dei outro campo aqui e ligo por chave a relação que sobrou com essa nova tabela. A partir daí, eu vou aplicar as outras formas normais. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Tá. Professor, então quer dizer que se eu já olhar e identificar um multivalorado, eu já posso descartar ela. Nem precisa. Não que você descarta, você separa. Você pega aquela informação, separa ela. Como se fosse pensar nela como sendo uma nova tabela. Entendeu? Tá. Você vai pensar assim, ó. Entendi. Quer ver, ó? Por exemplo, deixa eu fazer uma situação aqui para deixar claro que isso aqui eu quero trabalhar com muita calma com vocês, tá? Imagina a seguinte situação, ó. Você tem aqui, ó, essa relação aqui, ó. Então, vamos dar aqui um zoom aqui para ficar melhor aqui. Então você tem aqui, ó, isso daqui, ó, certo? Tá aqui, ligou, aí você vem aqui, calma lá, ligou aqui. Vou pôr mais um campo só pra gente poder trabalhar de uma forma bem legal aqui. 3 campos, acho que já vai dar para evidenciar o que eu quero te falar. Então pensa aqui na seguinte situação. Aqui eu tenho então, por exemplo, um ID que vai ser a minha chave primária. Aí aqui eu tenho o nome, certo? E aqui eu vou ter, por exemplo, telefones. Telefones que eu vou chamar ele de chave... perdão. Aqui, né, ó, ela vai ser ela vai ser multivalorada. Eu vou falar então que o meu cliente, ele pode ter essas informações aqui. Aí você vai olhar esse cara aqui, deixa eu pegar aqui o Word aqui. Você vai olhar esse cara aqui, e vai pensar da seguinte forma, né? Então você tem esse cara aqui, aí você vai falar, bom, vamos mapear ele. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte para ficar legal para ver. Aí você vai lá e vai pensar, cliente, certo? Então meu cliente, vamos mapear esse cara aqui. O que ele vai ter? Beleza, ele tem um ID que é chave. Então tá aqui, né? ID que é chave. Opa, pus itálico, chave. Aí bota uma vírgula aqui. Aí eu vou lá, tem o nome, beleza. Aí você vai olhar aqui, ó, vai pôr uma virgulinha aqui, telefones. Beleza, então esse daqui foi o meu mapeamento relacional. Aí vamos verificar se ele está na primeira forma normal. Primeira coisa que eu vou verificar, tem campos multivalorados? Você vai olhar aqui no there, vai olhar aqui no mapeamento, tem, telefones é. Opa, telefones é multivalorado? Então você já vai vir aqui, ó, primeira forma normal. Você pode pôr assim, ó, 1FN. Como vai ficar? Então você vai ter cliente, que ainda tá aqui, né, com ID, vírgula, nome. E o telefones que era multivalorado, você vai fazer assim, ó, telefones ou telefone, tanto tais, telefones não, né, telefones. E aí você vai, porque ele era multivalorado, devido aqui, ó, você vai gerar uma nova tabela. Pera aí, então a nova tabela vai ter o que? O telefone ele normalmente tem o que? O número, não é? Número do telefone. É nítido que esse der aqui, ele fala do número do telefone, né? Então beleza, número do telefone. Só que se eu for nas regras de uma tabela para existir, ela precisa de uma chave primária. Então eu tenho que criar uma chave primária para esse cara aqui. Pode ser, por exemplo, código. Pronto, tem o código aqui.
Então deixa eu grifar esse cara aqui. Beleza. Resolvi o problema do atributo multivalorado. Aí agora eu vou voltar para cá e vou analisar. Ainda tem outros atributos multivalorados? Não. O nome de um cliente tem relação com a chave primária, que é o identificador do cliente? Tem. Então ele já está correto. Pronto. Normalizei essa tabela aqui. Sacou? Conseguiu entender ou não? Entendendo. É bem tranquilo. As regras são muitas, mas na aplicação é bem fácil de fazer. Pode falar, Leandro. Professor, e no telefone coloca alguma chave estrangeira ou não? Sim, boa pergunta. Sim, realmente, esqueci. No caso, como o telefone saiu do cliente, boa mesmo. Você pode pôr aqui um ID cliente. Inclusive, você grifa ele indicando que ele também vai ser uma chave. Tá? Que aqui fica em vermelho. Deixa eu ignorar aqui, para aparecer o grifado aqui legal. Sim, coloca. Por que põe essa chave estrangeira aqui? Realmente, porque ele saiu, daqui, né? Então eu tenho que dar um jeito de identificar esse telefone que eu tirei daqui como sendo desse cliente que vai estar na outra tabela. Então sim, realmente eu coloco uma chave estrangeira. Perfeito, Leandro. Bem, e tava me esquecendo disso. Tranquilo, galera? Então tem que pensar. Mandaram uma mensagem lá no chat. Tô olhando aqui. Um exemplo de alinhamento. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos dar uma mexida então aqui nesse DER aqui pra gente pensar no exemplo de alinhamento, tá? Então, por exemplo, pensando que tenho um cliente aqui, vou ajustar, tá? Vou ajustar esse exemplo aqui com outra tabela e gerar um alinhamento. Vocês vão entender bem legal. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que está relacionado aqui de alguma forma, Vamos fazer assim, Vamos fazer desse jeito aqui, Vamos pôr que aqui seja venda, tá? Vou dar aqui um exemplo. Venda, tá? Tabela venda. Beleza. Aí você vai olhar aqui o que eu tenho aqui na venda, né? Aí eu vou lá, vamos colocar aqui um código da venda, né? Código para ser minha chave primária. Isso daqui é interessante, é obrigatório, né? Inclusive ter. Aí eu vou lá e vou colocar, minha venda ela também possui uma data, né? Ela também pode possuir aqui. Deixa eu copiar e colar aqui que eu acho que é mais rápido. Além da data, ela pode possuir aqui também um valor, né? Além do valor, ela possui, por exemplo, produtos. Vamos colocar no plural e como sendo multivalorado, porque uma venda pode ter mais de um produto. Tá? Apesar da estrutura geral de um banco de dados de venda não ficar assim, depois a gente vai estudar mais a fundo isso. Vamos fazer dessa forma só para a gente estudar aqui a ideia que eu quero passar para vocês, né? Que é no caso aí da alinhação, tá? Então, por exemplo, eu teria uma situação assim, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom para melhorar aqui para mim mexer. Então, por exemplo, eu teria essa situação aqui. Tá? Pensando aqui hipoteticamente. Aí eu vou lá e faço assim. Deixa eu apagar esse cara daqui, colocar esse cara aqui, né? Ligar os caboclos aqui. Demora um pouquinho, mas fica da hora para vocês acompanhar, né? Eu acredito. Legal, aí eu venho para cá e ligo aqui, né? Beleza. Aí então o cliente, vou falar que ele faz uma compra, tá? Então vamos pôr inclusive aqui a cardinalidade, né? Quantos clientes participam de uma venda, por exemplo, né?
Vamos falar aqui que nesse caso eu posso dividir a venda. Vamos supor que nesse caso seja um N para N, tá? Só para mim chegar na situação de aninhação. Normalmente o aninhamento ele vai ocorrer no N para N, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa situação aqui. Imagina esse diagrama aqui, né? Bom, tenho esse cara aqui. Se eu for analisar um N para N aqui, tal, tá. Como é que eu vou mapear isso? Aí eu vou lá, né? Vou puxar para cá. Se bem que eu acho que nem com essa situação eu vou ter um aninhamento. Mas vamos ver aqui. Cliente, tá? Aí deixa eu aumentar aqui o tamanho aqui da letra. Aqui para melhorar. Aí eu vou lá, vamos fazer um mapeamento desse cara aqui. Então vamos lá. Por algum motivo eu chego aqui e falo, ó, o cliente ele tem ID, ID tá aqui, né, grifadinho. Aí eu dou uma virgulinha lá, venho aqui para esse cara aqui, vou dar uma olhada. Tem nome e telefones. Então nome, opa, sem grifar, né? Nome, vírgula, telefones. Tá. Beleza, aí fechei aqui. Aí eu passei aqui, vou para a tabela da outra ponta, né? Vou lá para venda. Venda. Aí ela tem, né? O ID, o código da venda. Acho que era código, né? Que eu tinha colocado lá. Vírgula. Aí vamos pôr aqui o outro campo. Que é esse código aqui é a chave primária. Então grifo ele. Aí vou ter aqui data. Vou ter aqui valor. Vou ter aqui produtos. Certo? Deixa eu ver aqui se faltou mais algum. Data, valor, código, produtos. Beleza. Aí eu tenho a análise da cardinalidade. Então, pensando na cardinalidade, eu tenho N para N. Então, lembra que eu falei para vocês? O que acontece quando eu tenho N para N? Eu gero uma nova tabela. N para N, então eu vou ter uma tabela cliente-venda. Então, lá na normalização, porque tem um N para N, eu vou ter cliente, underline, venda. Tá? Aí, beleza. Eu vou fazer várias situações aqui, inclusive a gente vai conseguir sim chegar no caso da aninhação. Aí eu vou ter ID, underline, cliente, né? Aí vou dar aqui uma vírgula. Aí vou ter aqui, ó, ID, underline, compra. Os dois são chave porque lembra que lá no N para N, quando eu tenho N para N, a chave primária daqui vem para cá. A chave primária daqui vem para cá. As duas compõem uma nova tabela. Então, tenho esses dois caras grifados. Para essa situação que eu dei aqui para vocês, isso daqui gera... essa normalização aqui é a normalização gerada por essa situação aqui, tá? Aí vamos fazer aqui o seguinte, ó. Pensa bem aqui comigo. Vamos começar a normalizar esse cara aqui. Então aqui não está na forma normal, né? Aqui vou falar que o banco está na forma lá que eu tinha falado para vocês, N, não normalizado. Aí eu quero aplicar aqui a primeira forma normal. Então como eu vou aplicar essa primeira forma normal? Primeira coisa que eu vou analisar é aqui, cliente. Se eu voltar aqui nesse cara, ó, telefones é multivalorado. Opa, então tem um campo multivalorado? Tem. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou lá, né? Vou manter clientes. Só que eu vou tirar o campo multivalorado daí. Então, vou pôr aqui, ó. ID, vírgula. Vou tirar esse sublinhado. Aí, vou pôr aqui, ó, né? Nome. E o que vai acontecer com telefones, professor? Vai virar uma nova tabela. Telefones. Que era o que a gente já tinha feito na outra, né? Aí o telefone eu vou dar um código, que eu vou grifar ele.
Deixa eu só tirar esse... O nome não precisa ser necessariamente igual, tá? COD, por exemplo. Mesmo que lá for ID, aqui for código, desde que tiver chave primária, nunca vai ficar sem uma chave primária uma relação aqui, tá, Rian? A não ser que ela seja uma entidade fraca. Mas no caso da entidade fraca, a gente vai estudar mais pra frente. Mas no caso aqui, ó, como telefones, ele foi gerado novo, eu tenho que obrigatoriamente criar uma chave primária para ele, porque não é entidade fraca, tá? Aí eu vou ter aqui o número e aqui eu vou ter que ligar, né? ID underline cliente. Mais ou menos essa situação a gente já tinha desenrolado, né? No outro exemplo. Tá, beleza. Fiz esse cara aqui, né? Tranquilo, tá aqui. Então a primeira eu já pus na primeira forma normal. Eu vou partir para a próxima. A venda aqui, ó. Se eu analisar, tem campos multivalorados? Aliás, perdão. Aqui então analisei a primeira forma normal quanto a campos multivalorados. Aí eu continuo olhando o que sobrou aqui, né, da tabela. Ah, o nome e o ID. O nome do cliente tá relacionado com o identificador dele? Tá. Então ele já tá na primeira forma normal. Então eu falo que cliente eu já deixei na primeira forma normal. Agora vamos verificar esse cara aqui. Tem campos multivalorados? Vamos olhar lá no nosso diagrama. Opa, tem produtos. Ah, então tem produtos? Então eu tenho que tirar esse cara. Então eu vou vir aqui, ó. Vamos lá, vou manter venda, né? Vou abrir aqui, vou colocar o código. Opa, deixa eu apertar aqui, código. Aí vou agora colocar uma data, vou pôr uma vírgula, vou pôr um valor, outra vírgula, só que produtos não tem mais, porque ele é multivalorado, então gera um novo, produtos. Aí aqui vai entrar uma questão bem legal que vai ser interessante eu discutir com vocês. Produtos, eu sou obrigado a dar uma chave para ele, tá? Botar uma vírgula aqui, né? Inclusive isso daqui também não posso ter, aqui eu posso ter, tá? Produtos, vou dar uma chave para ele, uma vírgula para ele, um ID, aliás, perdão, uma chave primária, né, para ele. Ctrl S aqui para grifar. Eu vou pôr mais um campo, por exemplo, o nome do produto. Aí você vai parar aqui e vai olhar, né? Os vários produtos, se você olhar aqui, ó, os produtos, eles pertencem à venda. Ou a venda pertence ao produto. O que vocês acham? Olhando aqui, ó, vamos analisar primeiro aqui telefones. Os telefones, eles pertencem ao cliente ou o cliente pertence ao telefone? O telefone pertence ao cliente. Então ele recebe a chave. O produto, ele pertence à venda ou a venda pertence ao produto? Se não tiver o produto, não tem a venda, não é? Então o produto ele tem que estar na venda, não é isso? Concordam? Isso. Então o que acontece? A chave vai vir para venda. Diferente daqui, que o telefone ele é do cliente. Então a chave vai pro telefone. Entenderam essa jogada? Tem que ficar esperto com isso. Pensa da seguinte forma. Até isso daí para prestar atenção também. Vai errar muita vez ainda. É, por isso que eu vou passar bastante exercício. Pensa na seguinte situação. Se eu tiver o produto no meu estoque e não tiver venda, o produto continua lá, não continua? Ele existe, concorda? Se eu tiver a venda e não tiver produto, e aí, como é que fica? Não existe venda, porque não tem um produto. Então o ID tem que estar na venda do produto. Vamos vir aqui para o cliente. Se eu tiver um cliente e não tiver um telefone, o cliente ainda existe, concorda? Independente de ter o telefone ou não. Só que se eu tiver um telefone no meu banco qualquer e não tiver ele vinculado a nenhum cliente, eu não sei de quem que é esse telefone. Sacou por que a chave vai para telefone aqui
E por que a chave de produto vai vir aqui para venda? Vocês têm que conseguir identificar isso também. Foi legal esse exemplo para comentar disso daqui. Eu ia comentar mais à frente, claro, mas já é uma coisa para chamar atenção para vocês, tá? Então aqui na minha representação, pensando nisso, o ID do produto vai vir para cá, ó, porque não existe venda sem um produto, tá? ID underline produto, por exemplo. E aí eu vou lá e grifo esse cara aqui, né? Então Ctrl S aqui para grifar ele e ignorar aqui. Deixei. Pode falar. Qual tipo de pergunta você faz para raciocinar melhor assim? Que nem no semestre passado você fazia aquele. Semestre passado não. Na disciplina, matéria passada, você fazia aquela pergunta para relacionar a cardinalidade, né? Para dar aqueles. Isso daí no caso do produto o produto pertence à venda porque sem o produto não tem venda. Perfeito. Que tipo de pergunta que eu posso formar isso desse jeito mesmo? Na verdade é um raciocínio mais lógico, né, do que uma pergunta. Você vai parar para pensar no que você está analisando, né? Voltando aqui para o DER, talvez fica mais fácil de enxergar. Se você analisar o telefone e o cliente, você pode pensar na seguinte situação: o cara pode não ter telefone nessa situação que está aqui, ó, representada? O que você acha olhando aqui, ó? Eu posso ter um ID, um nome, mas eu tenho cara que não tem nenhum telefone. Tem algum problema? Não. Acredito que não. Não, normal. Se você for aí na faculdade e falar, ó, não tenho telefone para contato, eles vão dar um jeito, você fica sem o telefone de contato. Até inclusive deve ter um monte de lugar que você vai que não precisa de dar telefone de contato. A não ser que não seja opcional e sim obrigatório, né? Sim, mas nessa situação aqui, vamos pensar na ideia aqui para a gente definir as chaves. Então, pensando que o cliente ele pode não ter um telefone, como ele pode ter um monte, então o telefone, na verdade, ele não é um requisito obrigatório para o meu cliente existir, concorda? Porque se você olhar aqui, beleza, se eu não cadastrar nenhum telefone, eu continuo tendo um cliente. E se eu cadastrar o telefone, eu também. Se eu cadastrar 10 telefones, eu também. Então, o cliente ele existe sem depender do telefone. Quando eu normalizar esse campo multivalorado aqui, quer dizer que então o ID do cliente vai pro telefone. Porque eu tenho que identificar de quem o telefone vai ser. E se o cliente não tiver um telefone, não vai nada para lá e acabou. Certo? Pensando aqui no produto. A venda ela tem uma data, um valor e um código. E aí o produto é multivalorado. Vou lá e desmembro ele. O produto, ele por si só, ele existe? Né? Coca-Cola. Existe. Eu preciso vender a Coca-Cola para a Coca-Cola existir? Não, ela existe. Ela é um produto lá em estoque. Se lá na conveniência... perfeito. Se ela está lá na conveniência, estoque. Se vendeu, vendeu. Se não vendeu, tranquilo, não vendeu. Então, se nesse caso o que foi desmembrado ele tiver essa característica de não depender, né, da tabela o qual ele foi desmembrado, então a chave vem pro lado oposto. Entendeu? Porque a venda, sim, ela não existe sem um produto. Não se gera um valor, não tem uma data da venda se não existir um produto ali vinculado, né? Então essa é a ideia que você tem que ter. Na verdade, esses exercícios vai começar a despertar em vocês esse tipo de visão, sabe? De você bater o olho e pensar dessa forma. Aí vai ter situações onde vocês vão sentar mais para frente para montar um banco de dados, que antes de montar o DER ou qualquer coisa assim, você já vai ter na sua cabeça como o banco funciona, porque você já fez tanto desse tipo de situação que você já consegue ir montando as tabelas normalizadas, vamos falar assim, tá? Obviamente que agora, no começo, não é tão fácil assim. E também não estou querendo dizer para vocês que futuramente vocês não vão documentar, não vai analisar, não é isso. Eu estou querendo dizer que com o tempo, conforme vocês forem fazendo mais, vocês vão criando uma visão melhor, tá? É isso que
É isso daí que eu quero dizer. Tranquilo? Acho que ficou claro, né? Se tiver dúvida, galera, pergunta, porque nessa parte aqui é importantíssimo não ter dúvida, tá? Já vou chegar lá na tabela lá de aninhação, tá? Eu só dei um desvio aqui, mas eu não esqueci não. Então pensa aqui nessa situação aqui, ó. Normalizei, né? Peguei aqui o cliente, peguei a venda, cliente venda. Esse cara aqui, ó, cliente venda, ele só tem chaves. Lembrem que eu falei para vocês que chave eu não normalizo. Como esse cara aqui só tem chave, então eu só copio ele, porque eu mantenho essa tabela, tá? E aí, ela também já está na primeira forma normal. Deixa eu usar aqui um pincelzinho de formatação para deixar na mesma fonte. Grifar esse cara aqui, né? Porque são chaves. E pronto, eu posso dizer que isso daqui, ó, ele já está na primeira forma normal, tá? Opa, então olha só, eu tinha 3 tabelas. Olha só, depois de passar pela primeira forma normal, quantas tabelas que eu vou ter, né? Então, vocês já viram que só de fazer a primeira forma normal já dá uma mudança na ideia do banco, né? Vamos mudar aqui para gerar o aninhamento que a gente estava falando aqui. Vamos supor que por algum motivo isso daqui seja assim, ó. Quer ver? Seja 1 para N. E aqui, ó, eu tenho uma situação onde eu tenho um atributo aqui, tipo contribuição. Sei lá, alguma coisa assim. Contribuição. Então quer dizer que quando o meu cliente ele faz uma venda, ele tem uma contribuição, certo? Tranquilo? Vamos pensar assim. Se eu for organizar agora o mapeamento relacional desse exemplo, vamos lá, vamos pensar aqui. Como iria ficar? Então vamos dar uma alterada ali e vamos analisar aqui como vai ficar essa ideia. Então vindo para cá, ó, eu vou copiar esse cara aqui, ó. Aliás, eu vou apagar aqui, como vai estar registrado aí no vídeo, não tem problema. E vou ajustar aqui. Então, cliente continua assim, perfeito, tá ali. Agora aqui eu tenho 1 para N, não mais N para N, né? Então aqui, ó, na hora que eu for analisar essa tabela aqui, o que acontece mesmo com os campos que tem 1 para N? Ele empresta a chave para cá, não é? Lembram? O N puxa a chave daqui do cliente como sendo chave estrangeira. Pensando nessa situação, então, a minha venda aqui agora eu vou ter a seguinte situação. Se eu olhar aqui, ó, 1 para N. Então ele vai puxar o ID do cliente com o atributo da relação. Se vocês se lembram da aula anterior, eu falei a respeito disso. Então quando eu tenho o atributo da relação, que eu taco para cá, ele se torna um só, tá? Então aí eu vou ter aqui a seguinte situação, né? A minha venda ela vai ter, além do ID underline cliente, eu vou ter ainda a contribuição, porque o N puxou tudo. Aqui eu vou grifar. E aí alguns vai ter lugares, né, livros que você vai ler, onde vai te apresentar assim, ou pode ter livros que você vai ler que vai fazer com que esse cara aqui ele seja uma aninhação. De que forma? Viria representado assim, né? Exatamente como tá aqui, ó. Nome do departamento, ó, pode ver que não tem vírgula aqui, ó. Ó, percebe? Não tem uma vírgula aqui. É como se eu ligasse as duas tabelas. Então viria assim, ó, contribuição vou pôr, poderia ser outro nome, né? Aqui vai de cada um, underline cliente, espaço, e isso daqui gera, ó, não tem vírgula, seria meu aninhamento. Eu vou pôr ele até aqui em amarelinho aqui, ó. Então esse cara aqui seria o meu aninhamento. Sacaram quando acontece o aninhamento? Não é sempre que a literatura vai te trazer assim, tá? Agora, o que você vai pensar aqui?
Beleza. Vamos analisar isso daqui e vamos ver como eu vou fazer a primeira forma normal. Então vamos lá, primeira forma normal. Bom, cliente. Cliente vai cair naquela ideia, né? Eu vou ter lá o cliente. Essa daqui é repeteco, né? Vou ter o ID. Vou grifar ele aqui. Vou dar uma virgulinha aqui. Nome. A gente sabe que telefones é multivalorado. Então vou ter lá telefone, né? Vou ter um código para ele. Por exemplo, essa situação aqui eu já explanei para vocês. Mas se tiver dúvida é só perguntar, tá? Número. Certo? Vou ter aqui, além de número, eu posso ter aqui, né, o ID do cliente, no caso, né? ID cliente, que é a minha chave estrangeira, né? Então eu grifo ela. Beleza. Aí vamos lá, venda. Agora a venda tem a aninhação nela. Aí eu vou começar aqui e vou olhar. Tem multivalorados aqui? Aí você vai olhar. Contribuição, não é multivalorado. ID do cliente, é chave, eu não analiso. Contribuição cliente, é minha aninhação. Não mexo com ela. Produtos. Opa, produtos é multivalorado. Então esse cara aqui, eu vou mexer nele. Da mesma forma que eu já fiz na outra situação. Valor não é multivalorado, nem data, e o código é chave, eu não mexo. Então vamos lá, vamos ajeitar produtos, né? Colocar aqui. Poderia ter um ID, grifadinho, vírgula, nome, por exemplo aqui, né? E pronto. Aí a gente já viu que sem um produto uma venda não ocorre. Então, venda, né? Voltando aqui para baixo, ficaria com o código, que é a minha chave estrangeira. Aliás, perdão, minha chave primária. Aí ficaria com data, como já está lá, com valor, com o código underline prod, né, do produto. Vamos supor que esse cara aqui tá vindo ali como chave estrangeira para ligar, né, com esse cara aqui. Vamos por ID para ficar igual. ID, né, ID do produto. Aí beleza, aí chegou na minha aninhação. A minha aninhação, ó, se eu olhar aqui, ó, contribuição cliente. Aí eu tenho aqui um ID do cliente e a contribuição dele. Aí eu paro para pensar aqui, ó. A venda tem que ter o ID do cliente? Tem que ter o ID do cliente. Então o ID do cliente vai ficar aqui. E a contribuição? Que ela veio por meio do N aqui, né? Como eu vou fazer com isso? Se eu for analisar bem friamente, se eu colocasse aqui assim, ó, acompanhem comigo, ID underline cliente, se eu fizesse assim, ó, grifasse isso, e colocasse aqui contribuição, e eu fosse analisar o segundo passo, eu iria olhar aqui e falar, peraí, contribuição não tem nada a ver com a venda, né? Fica estranho, porque contribuição teria a ver com a venda, para a venda existir, ou com a data da venda, ou com o valor. Não tem. Então, se passar, na segunda análise não passa. Mas por ele ser, né, uma situação dessa daqui de alinhamento, o que eu vou fazer? Eu vou gerar essa nova tabela e ligar. Então, opa, identifiquei, ó, tem alinhamento, tem ID do cliente, tem contribuição. Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, ó, vou abreviar, tá? Cliente. Eu ainda posso pôr mais, venda, porque vai estar tudo a ver, né? Tudo um ligado com o outro. Aí vou lá e faço, ó, ID, por exemplo, da contribuição, vírgula, e que campo eu ponho aqui, professor? Eu colocaria o código ainda do cliente, tá? Que é o cara que contribuiu. Já aproveitando que se eu olhar aqui, ó, é o que eu tô puxando tudo para essa tabela aqui. Então eu poderia fazer assim, ó, código underline cli, ent, grifo ele também, tá? Opa, deixa eu tirar esses negócios vermelhos aqui para não ficar ruim pra gente, né? Grifo ele, esse cara aqui também.
E aí, o que eu faço com isso daqui, ó? Tiro essa contribuição daqui, né? Porque eu vou jogar ela para cá também, ó. Que é o campo que puxa. E aí eu ligo aqui, ó. Somente o que? ID da contribuição. Então aqui, ó. ID underline contri. Vou deixar assim. Professor, e esse ID do cliente, ele fica aí? Fica também. Por que o ID do cliente fica aqui? Se o cara não contribuir em nada, ele ainda pode comprar. Então eu tenho que ter que vincular o ID aqui. Nessa ideia, né? Trocando em miúdos, o que é esse negócio aqui, né? Que eu falei para vocês de aninhamento. É quando eu tenho essa situação. Quando eu tenho campos que eu vou analisar aqui. E você vai olhar e falar, nossa, mas isso daqui não encaixa com essa tabela. A mesma coisa de eu olhar aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, tabela departamento projeto, aí você vai olhar e falar, pô, código do empregado não encaixa com o que é o projeto, com o tipo do projeto, com a descrição. O empregado pode trabalhar no projeto, mas ele não né, o nome do empregado não entra aqui, ou o nome do departamento. O departamento pode coordenar o projeto, mas não tem a ver indiretamente, né? A categoria, salário. Se você identificar isso, independente dela estar desenhada para você ou não, você desmembra. E aí você empresta a chave. Essa é a ideia. Mas a maioria das vezes eu vou dar para vocês aqui, ó, meio que pronto, e aí você nem precisa se preocupar com essa questão do alinhamento, né? Se você fazer um mapeamento daquele outro jeito que eu falei para vocês, também consegue chegar na solução final tranquilamente, tá? Você vai ver talvez alinhamento em situações onde eu já dou para vocês, ao invés de dar o there, eu dou para vocês já um mapeamento relacional, tá? Pode ser também. Eu falo, ó, esse mapeamento não está na forma normal, normalize ele. Aí você vai pensar sobre ele e vai fazer. Professor, Uhum. Essa venda lá em cima, Sim. quando estou trabalhando com alinhamento, eu já tenho uma contribuição. Eu tenho que ter duas contribuições Na venda? Como assim? É porque tem a contribuição cliente, tem outra lá no final, contribuição. Contribuição cliente seria o nome da tabela, né? Que eu esqueci de fazer. Fazer assim, ó. É o nome da tabela, foi mal. É o nome que eu dei para a tabela gerada por causa do N para N, sabe? Naquela. Numa situação. Aliás, na verdade não, perdão. Era na outra situação. Ela é assim, ó, porque eu indico, tá grifado, porque eu indico que isso daqui não é um campo, é um alinhamento, tá? Da mesma forma como veio aqui, ó, se você reparar, ó, departamento projeto não tem uma vírgula aqui, ó. Entendeu? Só o nome do campo, né, que eu escolhi que ficou repetido. Mas esquece esse negócio de alinhamento. O que vocês têm que ter em mente para a primeira forma normal é o seguinte: não pode ter campos multivalorados. Ponto. Se tiver campo multivalorado, o que eu faço? Desmembro e ligo por chave estrangeira. O que eu verifico? Aquela história lá do produto e do telefone. Para que lado vai a chave e só. Beleza, identifiquei isso. É o primeiro passo para a primeira forma normal. O segundo passo, os campos que sobram, eles têm que ter a ver com a chave primária. Se não tiver a ver, eu separo e jogo para fora também. E vou criando novas tabelas. É isso. Esses dois caras aí, tá? Só vou finalizar aqui e já vou fazer chamada. Então aqui, ó, esse negócio de chave composta, isso daqui tudo mais para frente a gente vai ver, tá? Chave parcial. Vocês não precisam esquentar a cabeça com isso. Se vocês levar essas duas regras ao pé da letra na hora de normalizar, você vai chegar na primeira forma normal, tá?
Na próxima aula eu vou separar vários diagramas, né, já prontos para a gente mapear relacionalmente e pôr na primeira forma normal. E aí a gente faz juntos e eu faço correção com vocês para a gente começar a praticar essas ideias, essas visões, tá? Beleza? Então tenham em mente que vocês precisam guardar essas duas coisas. Primeira forma normal, sem campo multivalorado, e todos os campos que ficar na tabela tem que ter relação com a chave primária. Acabou. É isso. Certo? Galera, vou parar aqui.